Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Esther. Eu e a professora Clarice estaremos com vocês dando aula de infecções do sistema nervoso central. Primeiro de tudo, pessoal, gostaria de relembrar a vocês quando é que vocês devem solicitar uma tomografia de crânio, né? Então, assim, se você suspeita de uma emergência clínica, isso é, o paciente pode morrer em menos de 24 horas, esse é o caso, tá certo? Basicamente, vão ser os AVCs, né? O paciente que vai ter uma clínica de déficit agudo e traumatismo crânioencefálico. Essas duas opções vocês claramente vão ter sempre em mente, mas não se esqueçam dessas outras duas: rebaixamento do nível de consciência, que não deixa de ser uma emergência clínica, e a necessidade de colher líquor. E é daí que a nossa aula entra, tá certo, pessoal? Vamos lá, a aula é toda de caso, tá? Então, caso número 1. Homem de 36 anos com história de cefaleia há uma semana, febre, rigidez de nuca, com Brudzinski e Kernick positivo. Então, pessoal, você pensa nisso, né? A gente volta para aquela nossa aula de cefaleia do quinto semestre, né? Quando é que a gente tem que fazer algum método de imagem, né? Suspeita de meningite, tá certo? Então, aqui tem uma história que você pensa logo em meningite. Então, qual a sua conduta radiológica? Por que é que você vai pedir, né? O que é que você vai pedir e por que você vai pedir? Que exame vou pedir? Vou pedir uma tomografia. Por que eu vou pedir uma tomografia? É para ver, fazer o diagnóstico de meningite por tomografia? Não, pessoal. Eu estou pedindo a tomografia porque eu quero saber se eu posso fazer uma punção licórica nesse paciente, tá certo? E aí, dessa forma, a tomografia você vai procurar justamente as tonsilas cerebelares lá embaixo, ver se tem alguma insinuação das tonsilas cerebelares pelo forame magno. Já nessa primeira imagem, a gente já pensa que não tenha, tá certo? E além disso, a gente vê se a amplitude dos sulcos está preservada. Aqui no caso está assim, como ele é um paciente jovem, né, a gente vê que os sulcos estão preservados, tá certo? E que ele não tem nenhum sinal de hipertensão intracraniana. Então esse paciente pode fazer a punção licórica. Então, e aí sim eu colho o líquor. E o líquor veio sugestivo de meningite, com aumento de celularidade, com predomínio de neutrófilos, redução da glicose e aumento de proteínas. Né? Para vocês lembrarem onde que é a região das tonsilas, é justamente aqui, pessoal. Então, quando a tonsila ela ultrapassa inferiormente o forame magno, a gente pensa em herniação de tonsila. E seria um sinal de hipertensão intracraniana. Atenção que algumas pessoas podem ter isso de forma constitucional. É o que a gente chama de Chiari 1. Às vezes a pessoa tem a tonsila mais abaixo do forame magno, tá certo? Quando isso é mais ou menos em torno de 0,5 centímetros, não precisa decorar isso, a gente pensa em Chiari 1, tá? Mas só para vocês saberem que nem sempre é doença, às vezes é constitucional. E na ressonância, pessoal? A ressonância, geralmente, 50% das vezes, na meningite, ela é normal. O diagnóstico é pelo líquor. Porém, quando há alguma alteração, geralmente é realce leptomeníngeo, tá? O que a gente está vendo aí nessas setas. Paciente que injetou contraste e eu tô vendo que ele tem realce leptomeníngeo. Então, pessoal, e qual é o padrão mais comum de achado na meningite? Seria o A, né, que é um cérebro que está normal, e os padrões de realce, existem vários padrões de realce, tá? O B seria um paquimeníngeo, que é aquele que é junto da dura, na parte mais externa do crânio. O C, ele é leptomeníngeo, né? Ele tem um componente leptomeníngeo e paquimeníngeo. A parte mais externa, né, perto da dura, fica com realce, e a região leptomeníngea pial, né, também tem realce. O item D seria só uma parte do crânio com esse realce, tá certo? O item E pode ter um realce cortical giriforme. E a letra F seria apenas um realce ependimário, tá certo? Caso 2. Homem de 35 anos, HIV positivo, chega ao pronto-socorro com história de forte cefaleia há uma semana e hoje apresentou crise convulsiva. Pessoal, o que é que você tem que focar, que tem que ficar piscando aí nos seus olhos?
HIV positivo, tá certo? Então, geralmente, paciente HIV positivo, a gente não deixa ficar com dor de cabeça. Tem gente que pode ter dor de cabeça, pessoal. HIV positivo, a gente não deixa ele ter dor de cabeça sem investigar, porque é uma coisa muito comum, uma alteração muito comum aparece em pacientes com HIV positivo, que é justamente essa doença, tá? A toxoplasmose, tá certo? Isso é a neurotoxoplasmose. E, pessoal, ficou claro lá na história que ele teve crise convulsiva. E aí, pessoal, ele tem motivo ou não para ter crise convulsiva? Sim, ele tem motivo para ter crise convulsiva, porque sempre que você tem uma lesão que toca o córtex, você pode ter crise convulsiva. E esse paciente tem várias. Caso 3. Mulher de 56 anos com história de cefaleia arrastada, febre, apresentou crise convulsiva. Resumindo, você já fica de orelha em pé, né, pessoal? Crise convulsiva em uma pessoa com febre, cefaleia, tem que pensar em alguma lesão estrutural, tá certo? Que toque córtex. Relata que há uma perda de sensibilidade no braço direito. Aí é que você vai pensar mesmo numa lesão que está em alguma topografia que esteja acometendo o braço, né? Qual é a sua conduta radiológica? Eu vou pedir exame ou não vou pedir exame? Vou pedir exame, né, pessoal? Ave Maria. Então, se você suspeita que essa paciente vai morrer agora, tá? Se foi o primeiro episódio de crise convulsiva, ela chegou no pronto-socorro, você vai pedir uma tomografia. Se ela já tem histórias de crise, já sabe mais ou menos o que tem, você pode pedir uma ressonância. E eis a questão. Atenção, pessoal, não é o exame da mesma paciente, tá? A parte inicial é uma tomografia do lado direito, né? Você vê uma lesão hipodensa, tá certo? Que está situada na região frontoparietal à direita. Enquanto que a segunda lesão, né? Que é a segunda parte da lesão, na verdade, você está diante de uma ressonância magnética, tá? Que tem as sequências T1 pós-contraste, B1000 e MAPA-DC. Lembrando que B1000 e MAPA-DC é uma sequência única que chama difusão, tá certo? E aí o que é que você percebe? Você percebe que você está diante de uma lesão cística com realce anelar ao meio de contraste, tá certo? Esse tipo de lesão é muito inespecífico. Porém, na hora que você faz a difusão e você vê que tem um brilho, né, no B1000 e tem um hipossinal no MAPA-DC, isso significa restrição verdadeira. E isso é pus, dentro desse contexto, isso é pus, tá certo, pessoal? Então, isso se trata de um abscesso. Caso 4. Paciente de 15 anos, previamente rígido, proveniente do interior do estado. Apresentou o primeiro episódio de crise convulsiva. Qual a sua conduta? Pessoal, o primeiro episódio de crise convulsiva, a gente tem que investigar, tá certo? Aqui no caso, não foi nem dito que ele estava com cefaleia, mas muitas vezes esse paciente pode sim apresentar cefaleia, tá bom? Então, qual a sua conduta? Você vai investigar, pode ser por tomografia, pode ser por ressonância. Crise convulsiva, se você acha que ele não vai morrer agora, o ideal é ressonância. Mas se há alguma alteração no exame físico que suspeite que ele possa estar complicando, você faria uma tomografia no contexto de pronto-socorro. E esse paciente estava, na verdade, com uma doença que tem 4 fases, que chama neurocisticercose. Neurocisticercose é uma doença que o paciente ingere os ovos da Taenia solium, tá certo? E aí, cada lesão é um ovinho que ele ingeriu. Geralmente essas pessoas, elas ficam sendo infestadas cronicamente. Elas têm muitas lesões no cérebro, mas são em momentos diferentes, entendeu? Então ela continua comendo o alimento mal lavado, verdura mal lavada, frutas mal lavadas, tá certo? E aí, quais são as fases, pessoal? A primeira fase da doença é a fase vesicular. É a presença de um cisto com o escólex no céu interior, sem sinais inflamatórios. Então, não tem edema ao redor da lesão. É o que está sendo assinalado na seta verde. A segunda fase é a fase vesicular coloidal, onde você tem cistos
com escólex no seu interior e inflamação adjacente. Pessoal, essa fase, a vesicular coloidal, a que está em vermelha, tá? É a que geralmente traz mais complicações, porque às vezes, como ela tem efeito de massa, ela pode empurrar o córtex e causar crise convulsiva, tá certo? Então, às vezes, pessoal, isso fica tão grande que lembra muito um tumor. Algumas vezes eu já me deparei com lesões que pareciam de origem tumoral, tá? E estava inclusive pronto para ser operado. Inclusive o nosso professor Eduardo Jucá olhou a lesão e disse: professor Esté, olhe para mim, eu tô achando que isso aqui não é lesão, não é tumor, o paciente vai operar amanhã. E daí a gente olhou e chegou à conclusão que não era, né? Que isso aqui, que a lesão na verdade era uma neurocisticercose, tá? E tem também a fase granular coloidal, que é essa que você não tem mais um cisto inflamado nela, o cisto vai desaparecendo, vai ficando um pouco mais sólido e ainda não está calcificado, tá certo? E por fim a fase calcificada, nodular calcificada, que é um pontinho calcificado, tá? Essa fase nódulo calcificado, ela não traz nenhum malefício geralmente, a não ser que ela esteja situada muito próxima à região cortical, mas geralmente ela não traz complicações. Caso 5, pessoal. Mulher com história de artrite reumatoide em uso de metotrexate. Vem aí para vocês o nome, pessoal. O que é metotrexate? É um imunossupressor. Vem ao pronto-socorro com cefaleia refratária a analgésicos. O fundo de olho mostra edema de papila bilateral. Qual a sua conduta? Vou fazer algum exame de imagem? Com certeza, professora. Pode ser uma tomografia ou pode ser uma ressonância. Nesse contexto, eu optaria primeiro por uma tomografia. Caso a gente possa fazer a ressonância, se for rápido, a gente faria a ressonância, né? Mas com essa história de hipertensão intracraniana, a gente acaba optando primeiro por fazer a tomografia por ser mais rápido, tá certo? A coleta de líquor, observou-se pressão de abertura aumentada. E isso é muito típico desse agente, tá certo? A gente está diante da neurocriptococose. Tá? A neurocriptococose é uma doença causada por neurocripto, tá certo? Que eventualmente pode atingir tanto pessoas imunossuprimidas como pessoas imunocompetentes, mas é mais comum em imunossuprimidos, tá? Também nos imunocompetentes, ela tem relação com as fezes das aves, dos pombos, tá certo? E aí, quais são as características de imagem dessa lesão, tá? Dessa entidade? Geralmente, pessoal, a pessoa que tem neurocriptococose, ela tem apenas um realce leptomeníngeo, que é o caso da terceira imagem que a gente está vendo na primeira linha, tá? Então, é uma lesão, é uma realce leptomeníngeo focal, tá? Mas a lesão mais característica são essas duas primeiras, que é justamente espaços perivasculares alargados, que parecem lesões em bolhas de sabão, tá certo? Isso é muito característico de neurocriptococose. Não é a lesão mais comum. A lesão mais comum é realce leptomeníngeo, mas a mais característica é justamente essas lesões em bolhas de sabão, que são alargamentos do espaço perivasculares. Outro tipo de lesão que comumente a gente vê seria o neurocriptococoma, tá? Que é justamente esse caso acima, né? Que a gente está vendo a ressonância nos planos coronais, com realce, né? Periférico, anelar, o meio de contraste, bastante edema, e essa lesão embaixo também, tá certo? Então, isso são neurocriptococomas. Caso 6. Mulher HIV positivo, com alteração comportamental e déficit motor, e convulsão. O que é que você tem que pensar, pessoal? Mulher HIV positivo, imunossuprimida, tá? Então, é uma pessoa que eu não vou deixar ter cefaleia. E aqui, no caso, ela teve um déficit motor e uma convulsão, tá? Então, o que é que eu tenho que investigar? Pessoal, essa paciente, ela fez uma ressonância magnética. E foi esse o achado, tá? Esse achado é o achado que a gente chama de leucoencefalopatia multifocal progressiva, LEMP. A LEMP é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, que decorre de uma infecção dos oligodendrócitos pelo vírus JC, tá? Então, vírus JC, tá bom? E ele acomete principalmente indivíduos imunossuprimidos.
Olhem, percebam que geralmente essa lesão, ela pega sempre as fibras em U. Fibra em U é essa região mais perto do córtex, tá? Então, quando eu estou na substância branca, a área que é mais perto do córtex, eu chamo isso de fibras em U, tá certo? Então, essa doença, ela é comum em pessoas imunossuprimidas pós-transplantes, tá? De órgão sólido ou pacientes com leucemia, tá bom? Algumas doenças inflamatórias, como sarcoidose. E no caso de esclerose múltipla, pessoas que tomam natalizumab, que é um imunossupressor monoclonal, elas têm que ser avaliadas periodicamente, porque existe uma tendência maior a fazer esse tipo de doença. Infelizmente, pessoal, essa doença ela tem curso progressivo, a gente não consegue frear muito ela, tá certo? O paciente acaba morrendo de LEMP. Caso 7. Então, estamos diante de uma mulher de 63 anos, agricultora, com história de febre vespertina, arrastada há 6 meses. Fiquem de orelha em pé, pessoal. Febre vespertina, né? A gente não deixa passar muito essa palavra sem associar com outra doença, não. Então, ela chega ao pronto-socorro após o primeiro quadro convulsivo, né? Ao exame físico, estava com ataxia e déficit motor na perna direita. Veja só, pessoal, essa primeira frase nos faz pensar em qual doença? Tuberculose, né? Só que é uma tuberculose que ela chegou com um quadro convulsivo. Então, deve ter acometimento, sim, do sistema nervoso central. E aí, o que é que eu vou pedir, pessoal? Eu vou pedir uma ressonância, tá? Ressonância magnética. Perceba que ela tem algumas lesões com real e também tem realce leptomeníngeo. Ela tem uma lesão frontal esquerda, tá? Que pode ser uma lesão compatível com alteração motora do braço direito. E ela tem uma lesão com ataxia no cerebelo, que pode ser o motivo da sua ataxia, tá? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico, pessoal? Eu suspeito de tuberculose. Existe algum outro lugar que eu posso ver tuberculose de forma mais clara e mais fácil do que no crânio? Sim, existe. No tórax, né? Então, assim, pessoal, lembrem-se que as infecções são sistêmicas. Então, o fato de eu estar suspeitando de alguma coisa lá no cérebro que pode estar no tórax faz eu precisar pedir uma tomografia de tórax. Então, eu estou vendo aí uma lesão escavada, tá? Na região do ápice pulmonar direito, que bate com tuberculose. E aí, se eu precisar fazer algum exame, qualquer, eventualmente, punção, é muito mais fácil de eu mexer aí no tórax do que na cabeça, tá certo, pessoal? Então, muitas vezes, o diagnóstico de infecção é dado não só pelo líquor, mas também pela tomografia de tórax, já que muitas infecções acometem não só o sistema nervoso central, como também o tórax, tá certo? E fica essa dica para vocês, um forte abraço, tudo de melhor, tamo juntos na quinta-feira.